Fala aí pessoal, o professor Ronaldo Neres falando aqui. Bem-vindo à aula 3 dos conceitos de SIG, Sistema de Informação Gerencial. Essa aula faz parte de uma playlist e já tem, claro, 2 aulas, a respeito dessa disciplina. Eu vou deixar aqui em cima o card da aula anterior, tá certo? E nessa aula nós iremos falar um pouquinho mais sobre os conceitos e aprender de forma teórica. Teórica e prática, né? Estamos usando o exemplo prático aqui de uma empresa real para entender bem essa disciplina. Sejam bem-vindos. Logo após aqui terá os slides e eu aconselho aqueles que estão chegando agora possam assistir a aula número 2. Visto que é uma terceira aula, pode ser que você não entenda um pouquinho, possa ficar perdido. Então é interessante assistir a playlist de modo contínuo para entender o raciocínio e ficar mais fácil a compreensão da matéria e do assunto que nós estamos falando aqui. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o slide e nós iremos então para a apresentação da aula 3. Como podemos ver aqui na aula 3, nós temos a classificação dos sistemas de informação. Nos sistemas de informação, a SIG, nós temos alguns tipos de classificações que são definidas. Os sistemas de informações podem ser classificados de muitas formas, representando diferentes possibilidades de uso. Uma classificação apresentada por Turban, McLean e Wetterberg é feita por níveis organizacionais, áreas funcionais principais, tipos de suporte que proporcionam e quanto à arquitetura da informação que nós utilizaremos. Ressalta-se que, independentemente da forma que os sistemas são classificados, a estrutura desse sistema é a mesma, ou seja, cada um deles é composto por aqueles 5 passos que o sistema de informação gerencial utiliza, que é hardware, software, dados, procedimentos e pessoas. Na aula anterior falamos sobre cada uma delas aqui. Então, além dos conceitos de input e output que você pode ver nas aulas anteriores. Classificação por nível organizacional. As organizações são compostas por um conjunto de componentes, como, por exemplo, departamentos, equipes e unidades de trabalho. Podemos afirmar que, na sua grande maioria, elas possuem um departamento de recursos humanos, um RH, um departamento financeiro e contábil e, possivelmente, um setor de relações públicas, contato direto com o público. Esses elementos formam uma organização que muito provavelmente depende de um nível organizacional mais alto, por exemplo, uma divisão ou uma matriz que fazem parte de uma estrutura organizacional hierarquizada. Então, todas essas empresas, todo tipo de empresa, tem todos esses níveis de organização. Pode ser que sua empresa seja pequena, tem você, o seu esposo, o companheiro, ou companheira, tal. Mas esses esquemas organizacionais, elas são respeitadas, sim, ou até mesmo uma empresa de uma única pessoa. Como assim? Todas as empresas têm o recurso humano, tem a parte financeira, de como administrar. Se é feito por você ou se é feito por uma segunda pessoa, uma terceira, não importa, mas todas as empresas têm. O setor contábil, possivelmente também um setor de relações públicas. Qual é a minha relação com o público externo? Como é a minha relação com os clientes, os fornecedores? Todas as empresas têm sim esse nível organizacional. Aqui iremos descrever alguns deles aqui para pensarmos e gerirmos melhor, uma empresa dentro do sistema de informação gerencial. Uma maneira de classificar o sistema de informação de uma empresa pode ser a partir da observação da sua estrutura organizacional. Como assim? Pode ser que certo funcionário tenha uma aptidão para algo dentro da empresa. Digamos que fulano A, ele tem maior facilidade de trabalhar com recursos humanos, ou RH. Esse profissional ele deve ser remanejado para tal setor. Então é interessante, sim, deve ser a partir de observação. Dentro dessa estrutura, podemos ter sistemas de informação desenvolvidos para o setor corporativo, para as divisões, departamentos, unidades operacionais e até mesmo para determinados funcionários da empresa, como foi mencionado antes.
Se tal funcionário ele tem facilidade com o RH, vai ser muito mais fácil ele lidar com formulários, ele criar até mesmo entrevistas. Então, sistema de informação gerencial, nós criamos os softwares e programas que podem ser utilizados e auxiliar o RH, ou seja, esse profissional. Se ele não tem tanta facilidade com essa área, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Esse sistema pode ser desenvolvido para funcionar de forma independente, sim, pode ser um único sistema criado para aquele fim, ou de forma interligada. Um sistema, um programa, um software criado de forma gigantesca e tenha vários setores dentro do próprio software. Nesse sentido, temos que os sistemas de informação, definidos como tipicamente afinados com a estrutura da organização, são aqueles que estão organizados em uma hierarquia em que cada superior da empresa é composto de mais sistemas de nível inferior imediatamente precedente. Em resumo, o setor ou um programa, eu vou citar o Shop Control, por exemplo. Nas lojas normalmente tem o administrador geral, tem o administrador de setor e tem o gerente, por exemplo, de certo departamento. Então, quando se fala que em níveis de a estrutura da organização, existe sim isso, né? Todos nós sabemos. Então, quando criamos um sistema como um RP, por exemplo, é uma sigla que em breve eu vou mostrar como funciona quando for o projeto que nós iremos fazer na prática. Esse RP e ERP, ele tem sim todas essas definições. O que é cada um, o setor tal e o administrador geral de todo o sistema. Então, é justamente isso que está sendo mencionado aqui. A seguir, tem listado alguns exemplos de sistemas de informação por nível organizacional. Exemplo, por departamento. Como é que funciona? Normalmente, uma empresa utiliza diversos programas, aplicativos em determinada área ou setor. Certo? Por programa aplicativo, entende-se aquele programa que é desenhado para realizar uma função específica em relação à atividade desenvolvida pelo setor. Um parênteses aqui na nossa explicação é que é o seguinte: cada sistema de informação, cada programa deve ser desenvolvido de acordo com a empresa. Normalmente as pessoas utilizam programas genéricos, como eu citei antes, né? O Shop Control 8. Imagina uma empresa enorme, gigantesca, e um mercadinho ou um comércio de bairro. Não tem necessidade de utilizar o mercadinho de bairro o mesmo software complexo de uma empresa multi-internacional. Isso não faz sentido. Então, nós devemos pensar um sistema de informação gerencial, o desenvolvimento de um sistema ou de um programa de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com o seu departamento. Então, continuando aqui, né? Por exemplo, temos que no setor de recursos humanos é possível a utilização de um aplicativo para selecionar candidatos a emprego e outro aplicativo para monitorar a rotatividade de pessoas da empresa. Perfeito isso. Estes aplicativos podem ser independentes entre si ou podem ser interrelacionados. Pode ser de modo independente ou interrelacionados. Pode ser um único aplicativo genérico que funcione em todos os setores da empresa. Mas o ideal é que seja por departamento, né? Fica mais fácil também a administração. Devemos perceber que o conjunto desses aplicativos, a partir desse exemplo, pode ser chamado de sistema de informações em recursos humanos. Correto, né? Essa afirmação está correta. Em outras palavras, podemos dizer que ele é visto como um sistema de informação departamental individual, apesar de ser construído de vários subsistemas de aplicativo. Ponto. Esse tipo de sistemas, por departamento, ele é específico para cada setor da empresa. O exemplo citado foi RH, pode ser contabilidade, pode ser financeiro. Então, de acordo com o seu departamento. Um outro ponto é informações empresariais. É uma arquitetura de sistemas de informação
que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa, entre todas, como por exemplo, produção, vendas, finanças, logística, recursos humanos. Neste sentido, proporciona forte interação de informações e simplificação do processo. O empresário ou administrador da empresa tem tudo isso ao alcance da sua mão. Em outras palavras, podemos dizer que é um sistema de informação empresarial, é um conjunto dos aplicativos departamentais, o que foi visto anterior. O RH, o financeiro e o setor de vendas, tudo unificado em um único aplicativo, combinados com outros aplicativos funcionais. Então, nós temos aqui, deixa eu retornar, por departamento, em um único segmento específico, e empresarial, que pode ser todos os setores da empresa em um único aplicativo ou um único programa. E um terceiro ponto é sistemas interorganizacionais. O que é isso? São sistemas que atendem a mais de duas organizações, ou seja, interagem ou integram parcialmente ou de forma total os processos de negócio de duas ou mais organizações. Podemos usar aqui como exemplo o Sistema Mundial de Reserva de Passagens Aéreas, o qual é composto por vários sistemas que pertencem a empresas diferentes do mesmo ramo de atividade. Esse é um exemplo de sistemas interorganizacional que conecta clientes e fornecedores. Podemos citar um outro exemplo, como por exemplo a base de dados, das polícias. Interpol, a CIA, todas essas bases de dados elas são interorganizacionais. Todas as instituições colocam informações e ali todo mundo pode ter acesso. Isso está bem claro. Muito bem. Continuando, classificação por área funcional. A classificação dos sistemas de informação por área funcional faz referência ao suporte de informações às áreas tradicionais da empresa. Como podemos conferir, as principais informações funcionais são, dentro de uma empresa, sistema de informação contábil, sistema de informação financeira, sistema de informação industrial, sistema de informação de marketing e sistema de informação da gestão de recursos humanos, como já foi visto, Então aqui são alguns tipos de classificação de sistema de informação gerencial. Para cada área funcional, existem atividades específicas, as quais podem ser rotineiras e repetitivas e, consequentemente, fundamentais para o funcionamento da empresa. Estudaremos alguns exemplos de atividades relacionadas à área no item referente a aplicações de sistema de informação. Vamos ter um slide, uma aula específica para isso, com certeza. E temos aqui, por fim, a classificação por tipo de suporte. Essa forma de classificação do sistema de informação está relacionada ao tipo de suporte por ele proporcionado à empresa. De acordo com esses pesquisadores, Turba, Mackler, Waterberg, os principais tipos de sistema de informações, segundo o suporte proporcionado, são Sistema de Suporte Inteligente, SSI, Sistema de Apoio a Grupos, GSS, Sistema de Informação Empresarial, EIS, Sistema de Apoio a Decisões, SAD, Sistema de Automação de Escritório, SAE, Sistema de Administração do Conhecimento, KMS, Sistema de Processamento de Transações, SIT, e a nossa disciplina, Sistema de Informação Gerencial, SIG. Então, todos esses sistemas têm o seu suporte, os profissionais especialistas, especializados em cada um desses setores, para auxiliar todos aqueles sistemas, aquelas classificações que nós vimos anteriormente. Cada um desses setores, departamento, empresarial, interorganizacional, necessita de profissionais, como foi mencionado aqui, e nós fazemos parte do último exemplo ali, Sistema de Informações Gerenciais. Pois bem, pessoal,
Esses são alguns dos tipos de sistema, como nós acabamos de ver. Cada um desses setores, departamento da empresa, será estudado. Nós veremos isso, mesmo não sendo aqui na aula teórica, mas veremos na prática como podemos desenvolver pelo menos 2 tipos desses sistemas aí. Deixarei uma votação, no comentário. Vocês podem comentar que tipo de sistema nós podemos criar, desenvolver. Pode ser RH, pode ser financeiro, pode ser contábil. E nós iremos criar na playlist quando for de projeto. Então nós iremos fazer uma playlist somente com projeto. Essas são teorias, tá bom? Teorias da nossa disciplina. Até a próxima aula. Não deixe de assistir a anterior para entender melhor. E na próxima aula falaremos de um outro ponto sobre a nossa disciplina, Sistemas de Informação Gerencial. Até lá. Até a próxima aula.